O Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus pode se comparar a um rei, que quis regular as contas com seus servos. Tendo, pois, começado a fazer as contas, foi-se-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos, como que 1.000.000 de reais, vamos dizer. Como não tinha com que pagar, mandou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo o que tinha para saldar a dívida. O servo, porém, lançando-se-lhe aos pés, suplicava-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Compadecido o Senhor deste servo, deixou-o ir, e até lhe perdoou a dívida. Ao sair, este mesmo servo encontrou um de seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, como que 100 reais. Agarrando-o logo com as mãos, sufocava-o, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, suplicava-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, que te pagarei tudo. O outro, porém, não quis saber, e foi o meter na prisão, até ficar reembolsado da dívida. Os companheiros, ao verem o que se passava, entristeceram-se profundamente, acabando por ir contar ao Senhor tudo o que tinha acontecido. O Senhor então mandou-o chamar, e disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda a dívida, porque me pediste. Não devias tu, por teu lado, ter pena do teu companheiro, como também eu tive pena de ti? Indignado, pois, o Senhor entregou aos carrascos, até ficar reembolsado de toda a dívida. É assim que vos tratará o meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão do íntimo do coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se um pouco. Ontem nós estávamos a comemorar a festa da Imaculada Conceição de Aparecida. Ontem nós estávamos a ler no Evangelho uma coisa muito impressionante, que o Filho de Deus veio apagar nossas dívidas, que aquela senhora, cheia de graça, havia de ser mãe do Salvador. E por isso hoje podemos dar também, além dessa própria parábola que nosso Senhor nos contou, uma outra. Havia uma senhora em um lugar um pouco mais distante daqui, não há muito tempo atrás. Esta senhora tinha somente um filho, já viúva, sem outros herdeiros. Eis que, por causa de rixas, um amigo de seu filho mata, e o manda, e a senhora tem que lhe chorar o luto. No entanto, a senhora, muito piedosa, sabendo que os guardas querem prender aquele que havia matado o filho dela, compadecida, porque havia sido uma coisa que os dois eram muito amigos, e uma rixa pequena os fez inimizarem-se. Eis que a senhora, apiedada do rapaz, o esconde em sua casa. Quando a polícia passa, eis que a senhora o tira da sua casa, dá-lhe dinheiro para poder se esconder em algum lugar. E não contente com isso, ainda faz do rapaz um rapaz herdeiro de todos os seus bens. Eis aquilo que fez a Virgem Maria conosco. A Virgem Maria, ela, estando nos pés da cruz, não perdoou-nos somente por ter matado o seu filho, mas perdoa-nos tudo, e ainda nos fez herdeiros no lugar de seu filho morto. E aqui nós podemos falar um pouco, neste evangelho deste dia, 21º deste domingo, 21º depois de Pentecostes, sobre a graça do perdão, a obrigação que temos de perdoar e a graça que devemos pedir a Deus de saber perdoar bem. O nosso perdão deve ser integral. Se nós queremos ir para o paraíso, o nosso perdão tem que ser integral. Não basta perdoar um pouquinho. Não basta perdoar somente a pessoa e querer distância dela. Tem que ser um perdão integral. Nosso Senhor Jesus Cristo nos disse como deveria ser o nosso perdão. Nosso Senhor, dizendo para perdoarmos, Ele nos disse claramente: amai os vossos inimigos. Não simplesmente perdoai-lhes, amai-os.
mandou que nós dessemos todo o nosso carinho para aquela pessoa que nos fez mal. Assim, pelo menos pelas orações, se a pessoa não quer nosso contato, mas nós temos que perdoar de todas as formas. O nosso coração, a nossa alma, tem que estar totalmente livre das mazelas da culpa daquela pessoa para conosco. Não é só um pouquinho. Tudo que a pessoa faz conosco, tudo que os homens fazem para conosco, que nos é mal, não é uma coisa grande. O Evangelho compara como sem dinheiros. O Evangelho compara como se fosse uma coisa insignificante. Não se assustem com o que estou dizendo. O padre aqui, ele faz até comparação menor. Ele compara os 10.000 talentos como se fossem 600.000 contos de réis, que se fôssemos calcular hoje em dia, seria mais de 6 bilhões de reais. E compara aquilo que o homem foi cobrado ao seu companheiro a 1.000 escudos, que hoje, se formos comparar, é como se fosse R$1. Não é uma diferença gritante. Tudo que o homem faz para conosco e que nos causa pesar e que nos causa tristeza é insignificante. Muito mais nós temos pecado diante de Deus. Lembremos-nos disso. Vamos agora falar um pouco sobre essa questão dos 10.000 talentos. Pensem comigo, quantos pecados mortais nós cometemos durante toda a nossa vida? Pensem um pouco, não é para falar aqui em voz alta, é somente para pensar, quantos pecados mortais cometemos ao longo de toda a nossa vida? Cada pecado mortal é como se fossem os 10.000 talentos. É como se fosse uma dívida gritante, que não tem como pagar nessa vida, facilmente. Comparem comigo. Cada pecado mortal que cometemos contra a divina bondade, cada vez que nós pecamos, pela impureza, pela maledicência, pela calúnia, pela detratação, falando mal de nosso próximo, não ofende somente o nosso próximo, ofende mais ainda a divina clemência, que tudo fez por nós, até o ponto de morrer numa cruz. Pensemos, às vezes que deixamos de vir a uma missa, por preguiça, por desordem em nossa casa, ou porque somente queremos descansar no domingo, e esquecemos que nossa primeira obrigação é para com Deus do céu. Quantas vezes nós, por uma simples escorrego, caímos em superstição, magia, vamos até aquela vidente para saber de nosso futuro, para que ela leia as cartas. Quantas vezes nós, eu estou falando assim de uma forma geral, podemos ter caído em alguma coisa destas? Quantas vezes? Nós vemos quantas pessoas caem por aí em inúmeros pecados mortais, mas quando chegam no confessionário, chegam a primeira vez na via batismal ou chegam no confessionário, o padre simplesmente fala: eu te absolvo, eu te limpo, estás limpo, pode ir, teus pecados foram perdoados. Nosso Senhor esqueceu no céu, assim como o Padre perdoou na terra. Nosso Senhor no céu apagou daquele livro da vida todos os pecados dessa pessoa. Tanto que no dia do juízo particular, na hora que o demônio for acusar a pessoa, não vai ter mais o que acusar. E nós somos ainda capazes de guardar rancor, guardar mágoa, guardar aquela cisane em nosso coração. Nós somos mais loucos do que esse homem do Evangelho, que, tendo sido perdoado a própria dívida, foi incapaz de perdoar o outro. Nós temos que perdoar integralmente, assim como nosso Senhor perdoou. Nosso Senhor perdoou aquele homem ao ponto de dar-lhe o céu, ao ponto de dar-lhe a eternidade, bem-aventurada. Não foi uma coisa pequena. Comparemos. Nesta vida temos 10 bilhões de reais para gastar como quisermos. É pó, é cinza, é lodo, não é nada. Podemos viajar para todo mundo, podemos ter todos os bens da terra, mansão, palacetes, e mesmo assim nosso coração não estará feliz. Agora não tenhamos nada nessa terra, mas tenhamos um paraíso garantido, onde não há fome, não há sede, não há dor, não há cansaço, onde não há nenhuma infelicidade. Não vale a pena perdermos tudo nessa vida? Não vale a pena perdoarmos aquele nosso inimigo para conseguirmos esse paraíso
de delícias, onde tem duas grandes felicidades. A primeira, a felicidade natural, onde nós não teremos mais necessidade de nada. Não terá mais misérias, não terá mais doenças, não terá mais nada. Pense nesse paraíso. Feliz naturalmente. Agora pense mais um pouco. A felicidade sobrenatural que ali está guardada. A felicidade natural nós temos no limbo. Uma criança que morre sem batismo vai para o limbo. E aí tem a felicidade natural. Para ela está tudo bem. Mas ainda sofre. Porque o homem não se contenta somente com felicidade natural. O homem só se contenta com Deus. O homem só está feliz de verdade se ele tem a Deus. O homem pode não ter nada. Vejam Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo. Ela falou uma vez, num transporte de amor tão grande: Senhor, mesmo que eu ganhe o inferno, mesmo que eu vá para o inferno, dá-me a graça de pelo menos amar-vos e de ter em meu coração a vossa divina majestade. Eu sei que não posso desejar ir para lá, mas se não for da vossa vontade que eu vá para, mas se for de vossa vontade que eu vá para lá, não saiais de meu coração e me deixeis amar-vos mesmo naquele lugar. Nós temos que amar a Deus. A felicidade do homem é ver a Deus, é possuir a Deus, é gozar da divina felicidade de Deus até o fim de todas as nossas existências, que será nunca. Isso é o paraíso, o verdadeiro paraíso. Não compensa, acaso para nós, não compensa perdoar aquela pessoa que nos fez um mal pequeno e que nosso Senhor é capaz de perdoar e conseguirmos o céu, do que por causa daquele rancorzinho, daquela palhazinha, perdermos tudo? Eu creio que compensa. Compensa nós perdoarmos nosso inimigo, perdoarmos aquele que nos ofende, perdoarmos de todo jeito, para conseguirmos o paraíso. Não é difícil, perdão. É fácil, porque nosso Senhor, sofrendo muito mais, foi capaz de perdoar-nos. O perdão deve ser interno. Sim, nós temos que perdoar por dentro. Reparem bem em nosso Senhor, carregando a cruz, naquele caminho do Calvário. Nosso Senhor, ele carregava uma cruz, mas não dizia nada. Não praquejava, não se irritava. Estava sempre com o olhar sereno, apesar dos maltratos que sofrera. Repare Nossa Senhora. Repare aquela divina mãe. Uma mulher comum, vamos ver, vendo seu filho ir para uma cadeira elétrica. Mesmo que fosse digno de culpa, digno daquela pena, ela ainda praqueja. Repare Nossa Senhora. Não saiu de sua boca uma maldição para aqueles que matavam seu filho. Não saiu de sua boca a mínima das mínimas contrariedades. A única coisa que saíram foram de seus olhos lágrimas, por ver que aquele ato de seu filho ainda não seria bem correspondido. Por ver que, mesmo depois daquele ato de puro amor de seu filho, ainda haveriam pessoas que o renegavam. Reparem nisso. Nossa Senhora, Nosso Senhor nunca praquejaram. O seu perdão foi interno. Por dentro, eles viam aquelas pessoas como filhos. Viam aquelas pessoas como seus irmãos, como seus co-herdeiros do paraíso. E por isso foram capazes de perdoá-los, mesmo com tantas misérias. Reparem em São Pedro Apóstolo, que foi capaz de perdoar a muitos, inclusive ao próprio Simão Mago. Ele falou bem assim: a Simão Mago, que vinha comprar o Espírito Santo, se te arrependeres, ainda podes conseguir o paraíso. O perdão deve ser interno, deve vir de dentro. Não deve ser somente externo, porque há muitos por aí que por fora dizem que perdoam, mas por dentro, aquele remorso fica a consumi-los, tal e qual o inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Não pensem que o inferno é bom. O inferno é terrível. Pensem aqui, na terra, o quanto já é ruim. Temos mágoa no coração, aquele verme que nos corrói. Imagina este verme não ser mais somente uma ficção.
mas ser de fato um verme verdadeiro a corroer o coração. Pense na tormenta. Se nós pegamos uma bicheira, um verme, se nós pegamos qualquer doença, o quanto nós sofremos, imagina no inferno, aquele verme a corroer-nos todos. Não compensa. É loucura de nossa parte, por causa de uma coisa que nós não perdoamos, ganharmos o inferno eterno. Mas também nosso perdão deve ser externo. Lembremos-nos que nosso Senhor, do alto da cruz, Ele não somente perdoou no coração, mas acabou por dizer: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Assim o repetiram muitos santos mártires. A mais recente agora, Santa Maria Gorete, levando 17 facadas em seu corpo juvenil, apenas 12 anos de idade, uma vida futura cheia de grandezas, uma grande virgem consagrada talvez, ou então uma grande nobre matrona, mãe de família. Santa Maria Gorete, com 12 anos de idade, foi esfaqueada 17 vezes, porque não quis ceder ao pecado de um rapaz. O rapaz, com raiva, a esfaqueou 17 vezes. Deixou-a no estado em que não podia mais nem tomar uma gota d'água. E ela passou 24 horas agonizando, porque não acertou nenhum órgão vital. Somente a garganta foi o pior. E ela não podia mais comer, porque senão ia tudo para o pulmão. Quando o padre chegou, perguntou a Maria Gorete: perdoa o Alexandre que lhe fez isso? Ela disse: Padre, para ganhar o céu, eu perdoo tudo. Nós muitas vezes não sofremos nenhuma facada em nossa vida, mas não somos capazes de perdoar. Nosso Senhor nos deu como garantia de nossa salvação o perdão. Se nós não perdoarmos, não seremos salvos. Lembremos-nos do Pai Nosso: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. É uma coisa certa. Se nós perdoamos aqueles que nos fazem mal, ganharemos o perdão de nossos pecados. Mas se nós somos incapazes de perdoar aquele que nos faz mal, então não seremos perdoados de nossos pecados. É uma coisa certa, é uma coisa justa, vem da divina justiça de Deus. Porque assim como nós, de nossa parte, não podemos receber grandes injúrias como Deus pode receber, assim também nós temos que perdoar as pequenas que recebemos, como a Ele perdoa as grandes que fazemos. Se nós não fizermos isso, não ganharemos a vida eterna. Um exemplo para hoje, nós também temos São Pedro de Verona. Pense no homem santo, dominicano, do século XIII. Estava somente com amor no coração para livrar a França daquela mazela incontável dos albigenses, que ensinavam os outros a suicidarem-se, a abortar, como se a carne fosse uma coisa ruim. E assim ensinava as pessoas a cometerem grandes e graves pecados. São Pedro de Verona um dia estava simplesmente passando por uma floresta, de uma cidade para outra. Eis que vieram contra ele homens armados de facas e facões. Lhe deram primeiro uma punhalada nas costas, e ele tentou correr, mas viu que o sangue já tinha sangrado muito, e que seus olhos já se escureciam. Caiu ali mesmo, e disse, em alto e bom tom: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Assim São Pedro de Verona conseguiu o título de mártir, de grande mártir da Igreja Católica, com uma facada que sofreu em sua cabeça, partindo em duas. Se nós não soubermos perdoar pequenas coisas, assim como São Pedro de Verona perdoou as grandes, não alcançaremos o reino dos céus. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.